meus amores, estamos aqui hoje na TV 4, no quadro Quem é Você? E hoje nós vamos entrevistar ela, Candara, uma potência indígena que vai contar um pouco da história dela, do prêmio que ela está indo receber em Nova York, do trabalho que ela tem feito dentro da cidade que ela reside e também na comunidade. Ela que é hoje coordenadora do CRAM de Santa Cruz de Cabralha, ela que vai falar um pouco da história dos indígenas, das mulheres empreendedoras, né, dessa potência que são as mulheres e que é também uma referência sua enquanto empreendedora, enquanto uma mulher, uma líder, né, Candara, dentro da sua comunidade. Fala para mim, Candara, quem é você? Primeiro, dar um oi muito especial para todo mundo, né, que está nos acompanhando. Agradecer a você, Ana, né, pelo convite, né, tão especial de estar aqui e de falar quem é, né? Quem é Candara Pataxó? Hoje, para ser quem é esta Candara Pataxó, né? Foi uma criança, né, que teve sua vida ali feliz, né, mas também assim com muitas dificuldades em nossos territórios. Foram várias caminhadas, né? A impressão nossa, uma mulher, a criança indígena, ela tem uma responsabilidade muito cedo. Muito cedo. Né? A gente começa nas nossas lutas diárias ali, com as nossas famílias, desde muito cedo. Desde muito cedo a gente já nasce uma criança já sabendo que vai ter que resistir para existir. Então, se torna uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu comecei essa luta, essa militância, né, que hoje se fala, né, tem nomes, né, militância, mas eu já comecei essa luta desde muito cedo com meus familiares, porque eu venho de famílias de lideranças, de caciques e lideranças. Então, a gente já estava ali com os nossos pais, com nossas famílias, lutando por garantias de direito para tentar a gente existir. Né? Porque falar dos povos originários, falar das mulheres originárias, falar de luta, é falar de feminicídio, é falar de violências, né? Violências de direitos, é falar em todo esse contexto que a gente, infelizmente, a gente vivenciou de uma forma bem escandalizada e que hoje a gente vivencia de uma forma legalizada. Eu falo isso porque hoje as pessoas se sentem no direito de falar da mulher de forma geral, falar da mulher indígena, né, causar violências de direitos e achar que pode fazer isso, né? E a gente vê aí muitas vezes pessoas que causam esse tipo de violência não ser penalizada. Então, se eu comecei essa missão, né, vamos falar assim, essa missão de lutar por outras mulheres e comecei uma luta solo, Ana. Jura, Candara? Solo. Despertou e você foi alguns gatilhos da comunidade, alguma assim, realidade? Eu sempre fui muito dita como um Candara rebelde, né? Porque assim, tínhamos as nossas reuniões em nossos territórios, nós mulheres indígenas poderíamos ir para ouvir, não nunca falar. É mesmo, Candara? E aí nós tínhamos algumas lideranças assim para nós, mas as nossas referências, né, nossas mulheres, e que ainda assim elas falavam, mas o nosso papel era de estar cuidando ali das nossas quijemes, das nossas mangute, então a gente não tínhamos esse poder de fala, né? Foi despertando uma indígena, outra mulher indígena sendo mais rebelde, e eu já cresci com isso, né? E eu ficava se perguntando, falava muito até assim com meus pais em casa, por que a gente não pode falar? Por que a gente não pode estar lá? Então, eu sempre questionei muito, né? E sua mãe, como é que era, Candara? Minha mãe era ela caminhava sempre com meu pai ali. Sempre caminhava, tanto que foi ela que ficou no lugar de meu pai. Minha mãe sempre foi muito firme, é a minha base de referência, né? Minha mãe muito firme em suas decisões, dentro ali do coletivo, e foi influenciando também outras mulheres. E você também, né? Influenciando, porque eu ainda menina, Essa né? semana eu ouvi um ditado que eu gostei muito. Antes de você influenciar o mundo, influencia os de casa, né? Sim. Isso é muito importante. Né? Com certeza. Então, minha mãe foi uma dessas, né? Ela começou, aí ela e minha madrinha e outras mulheres, né? Que são duas mulheres que eu sempre cito, assim, em reuniões nos nossos territórios, que foi Dona Dominga, que hoje já está de idade, né? Mas que falava, mesmo que os homens que estavam ali presentes, os líderes, não ia dar devida importância, mas ela deu o recado dela. Ela deixava o recado. Ela deixava o recado dela. E assim começou com minha mãe, com minhas tias. Então, cada uma com sua importância naquele momento importante ali, né?
com suas falas. E às você vezes com acha suas que atitudes. você tem sido realmente o divisor de águas, Candara, dentro da sua realidade, dentro da sua comunidade? Porque se fala muito em você, né? Você virou uma referência, acho que para nosso estado. Candara, uma mulher que está além do tempo dela, né? A gente escuta muito isso. E isso você acha que realmente, de fato, isso teve um gatilho e você tem conseguido levar outras mulheres, que a gente vê hoje a mulher indígena na faculdade, na universidade, em vários trabalhos diferentes, com várias profissões, que a gente não tinha essa realidade, né? Sim. Só sempre viu o índio na praia vendendo seu artesanato, as mães acompanhando. Sim. Isso era uma realidade que acontece hoje ainda, né? Mas acontece hoje de maneira, você pode observar que não é em toda a sua totalidade, né? No seu território. Então, assim, ver hoje ser inspiração para algumas meninas e mulheres, né? Me tornar a liderança que eu me tornei hoje foi em custo de muita luta, né? Um protagonismo que não é... Eu comecei minha luta solo, né? Mas um protagonismo que é um protagonismo coletivo, que é uma luta solo, mas pensando em um coletivo. Que isso fique assim... Então, assim, não é fácil, sabe, Ana? Quando a gente para, por exemplo, anteontem eu dei entrevista para uma universitária que será a primeira indígena a se formar um curso de diversidade de gênero numa universidade federal, que eu vou ser o TCC dela, minha história de vida, né? Que bacana. Ela se emocionou, eu acabei também, não tem como a gente não se emocionar, não tem como a gente pensar. Quando eu lembro quando eu lembro que eu falava bem assim, nossa, a gente tem que ocupar esse espaço aqui, por que a mulher não? Por que a gente não tem um centro de referência? Vamos fazer uma passeata pelo fim da violência, a gente precisa falar da violência, porque nós mulheres estamos morrendo, estão nos matando, estão silenciando. Né? Então, assim, começou a incomodar. E tudo aquilo que incomoda é porque você está no caminho certo. Eu penso dessa forma. Então, assim, eu comecei esse incômodo, né? Aí o pessoal começou a falar. Muito preconceito, Candara? Muito. E não pense que eu não sofro isso até hoje, que não é porque eu estou, né, com as responsabilidades que tenho, que eu não sofro preconceito, que eu não vou sofrer um racismo, que eu não vou sofrer uma violência. Ao contrário, parece que chama muito mais atenção, porque uma coisa, Ana, representatividade, quando ocupa espaço, incomoda. Que quando uma mulher ocupa qualquer espaço de poder, de liderança, que ela vai chefiar, sempre há os pontos. É porque alguém a colocou. É porque ela é bonitinha, é porque está saindo com alguém. Alguém, sempre um homem. Então, assim, nunca pela capacidade. Pelos próprios méritos daquela mulher. Então, assim, é importante que eu sempre falo, mulher fortalece mulher. Então, para chegar onde eu cheguei, os caminhos foram dolorosos, muito difíceis. Ter que sair da minha casa, enfrentar uma comitiva de vários dias de reunião, enfrentando. Às vezes eu ia para as reuniões como representatividade feminina. E ali ia lá muitos outros, né, lideranças homens. E aí só eles tinham fala. Eu não tinha fala. Isso já incomodava, né? Já me incomodava. E em espaço de governo, em espaço assim. Aí teve um dia, eu não me alegro muito assim falar isso, e eu fiquei levantando a mão várias vezes porque eu queria falar, queria levar ali também as demandas das mulheres, que tanto a gente fez a escuta. E aí ninguém me dava oportunidade. Aí eu peguei e arremessei um copo com água num cidadão. E eu falei, Colessa, agora só me enxergou? Porque eu estou há horas levantando a mão, querendo falar, e eu em nenhum momento me deu oportunidade de fala. E eu falei, ninguém veio aqui pedir emprego, pedir dinheiro, veio aqui pedir oportunidade. E aí ele pediu desculpas, ele falou assim, não, tudo bem, eu vou ouvir a senhora. Eu falei, porque eu sou mulher? Porque eu só ouvi todos os outros homens. Eu, a única ali da mesa, o senhor não parou nem sequer para... Lideranças indígenas? Todas lideranças indígenas. E aí ele foi, né? Eu falei assim, eu só saio daqui depois que eu só pedir desculpas. Aí ele foi e falou, não, tudo bem, eu peço desculpas e eu vou te ouvir. Eu falei, mas eu não quero só que o senhor me ouça. Eu quero que o senhor me dê um retorno, porque eu preciso levar para o meu território um retorno. E quando a gente sai em comitiva, você sai na bagagem ali cheio de esperança. De sonhos, esperança. Precisa retornar.
Então aí ele falou que nunca tinha visto aquilo, né, de alguém assim. Porque nós mulheres, as pessoas sempre falam, elas estão juntas, se reúnem para falar de qualquer outro assunto, mas nós se reunimos também para falar de política pública. Com certeza. Também da necessidade de garantir direitos, e é o direito, direitos. né? A gente está falando de direito. Com né? certeza. Então, assim, é uma trajetória difícil, mas que eu falo com muito orgulho, eu faria tudo de novo. Candara é filha de irmã de quantas e filha de quem? Nossa! Sou filha da Cacica Yamani Pataxó, da aldeia Joerana, filha do índio Calango, né? Uma liderança, assim, que território é o que é território por conta dessa pessoa, né? Que é minha referência. O pessoal fala que eu sou meu pai. Né? Eu não tenho mais meu pai, perdi meu pai por conta da luta do território, muito cedo, né? Que eu não tive tempo de viver um luto, né? Nós não tivemos tempo para isso, mas nós tivemos a obrigação, temos a obrigação de seguir esse legado de meu pai. Que meu pai, ele tinha um pensar, a segurança alimentar, todo mundo tem que ter comida na mesa, né? Comida na mesa, né? As pessoas têm que ser livres, né? Então meu pai tinha esse pensamento, tem que ter um teto debaixo. Meu pai saiu distribuindo terra para todo mundo, porque dizer que as pessoas tinham que ter terra, tinha que ter o seu quigeme para morar, né? A luta dele pela essa demarcação do território, né, que tinha que estudar. Ele vai tem que estudar, porque vai chegar um tempo que a nossa luta, a nossa briga, né, não vai ser mais na burduna, vai ser na caneta, tem que ser de igual para igual. E esse tempo chegou. Né? Então, assim, eu sou filha dessas lideranças assim, aguerridas, a qual eu tenho muito orgulho, é minha referência. Né? Eu fico muito... Foi a construção desses dois que trouxe essa Candara. Trouxe essa Candara. Então, eu vou falar assim, Candara, você tem medo? Né? Eu falei, eu tenho medo. Tem, Candara. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ser silenciada, muito medo de ser silenciada. Eu tenho medo de que essa luta árdua que a gente tem por busca de direitos, por as mulheres, viver como mulheres, por elas lutar por querer dizer um não. Tem medo de retroceder, né, Candara? Sim, tenho muito medo. Às vezes eu fico assim pensando, nossa, a gente luta tanto por uma política pública, né, para que essas mulheres tenham de fato uma assistência necessária, para que ela possa ter um acolhimento digno, humanizado. E aí eu fico assim pensando, nossa, se eu preciso, né? Outro dia eu falei, eu preciso formar coletivos, que é isso que a gente vem fazendo, formando o coletivo de mulheres nos territórios, para que saiam dali outras Mirinhas, outras Domingas, outras Yamani, outras Candaras. Outras Candaras, sim. A gente é necessário, porque assim a gente já está indo, né? Daqui a pouco a gente não está mais aqui, mas você precisa deixar um legado correto. Eu sempre falo assim, olha, quando a gente sai de nossos territórios, ou mesmo em nossos territórios, pense no que vai falar, pense no que vai fazer, porque você representa um povo, você representa as mulheres, de forma geral. E quando você diz assim, nós somos de um grupo de mulheres, comandado só por mulheres, a sua comunidade? A minha aldeia. É, Candara? É uma das únicas? Comandado só por mulheres, eu acredito que sim. É, né, só Candara? Por mulheres. Porque sempre, às vezes, tem assim, um cacique, a vice-cacica, às vezes uma ou outra liderança, mas na minha aldeia é cacica, a mulher, né, minha mãe, e a vice também é mulher. E as lideranças são mulheres. Então, assim, a gente precisa fortalecer, né, ocupar esses espaços, mas ocupar esses espaços com responsabilidade, sabe, Ana? Candara tem filhos? Sim. Como é que tá aí essa jornada deles? Com a mãe tão forte, tão brava, tão, sabe, que inspira outras mulheres. Olha, falar de meus filhos, assim, é algo que é minha razão da minha vida. Né? Meus filhos eu tenho 2 hoje morando em Salvador, que ambos um faz curso de Direito, já está finalizando, o outro em Engenharia Química, o outro está concluindo o ensino médio. E meus filhos, eles aprenderam desde muito cedo a ter que conviver com a ausência da mãe. Porque por conta da luta, né? Por conta da luta. Né? Como hoje mesmo, né? Eu cheguei em casa, antes de chegar em casa, eu recebi uma mensagem onde estava o alho, né? Onde estava o alho, minha mãe. Então, assim, são as vezes que a sociedade que está lá fora não imagina. Tanto, né? Dessa mulher que luta, mas também ela é mãe, ela é esposa, tá entendendo? Ela é filha, porque minha mãe é perdedora, entendeu? Então, assim, essa mulher também tem os desafios dela,
Diários, né? Diários. Mas que esses desafios, eles não são maiores do que a minha vontade de ver que um coletivo de mulheres, ver que essas mulheres... Eu fico muito feliz quando uma mulher chega para mim e fala, Candara, hoje eu vou conseguir fazer a denúncia. Né? Ó, Candara, eu tô outra mulher, né? Eu tô me amando mais, né? E quando você parte para essa pasta que hoje você vem executando com muita excelência, Candara, que é a coordenação do CRAM, né? Um centro de referência para mulheres. E a gente sabe que o CRAM, quem procura o CRAM já vai, de uma certa forma, ela já foi desrespeitada. Já teve algum direito dela violado. E isso, de uma certa forma, também incomodou a sua comunidade. Está uma mulher à frente dessa casa, lutando por outras mulheres. Eu digo até homens mesmo, indígenas. Sim. Que são agressores, porque tem agressor em todos os lugares. Sim. Quando nós tivemos, né, que foi uma decisão bem coletiva, assim, de implantar um equipamento que fosse cuidar das mulheres de forma geral. Eu ouvi muito, Ana, inclusive de mulheres. Próprias mulheres. As próprias mulheres. Elas falaram assim para mim, Candara, que a gente tem um hábito, uma forma muito carinhosa de tratar a outra como irmã. Ó, minha irmã, não se envolve nisso não. Jura, Candara? Não se envolve nisso não. Vai cuidar de seu marido, vai cuidar da sua família, né? Pega outra coisa para você lidar, né? Então, assim, foi bem complicado, mas a gente... E tem sido até hoje desafiador. Eu disse, é muito difícil. Você não tem ideia, assim, os desafios que a gente enfrenta diariamente, mas, assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande, porque, assim, foi criada uma rede de apoio com Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Juizado, Poder Público Municipal, empresas. Então, a gente precisa fazer essa conscientização, né? Então, assim, está hoje também na Diretoria Nacional de Política para as Mulheres da CONAFE, que criou esse espaço, né, para que a gente possa levar voz e autonomia de política pública para as mulheres a território nacional. Então, assim, a gente agradece, né, todo o carinho, todo o espaço, que seja poder público ou rede privada. Segura aí, Candara. Vamos para o intervalo. 1 minuto. E voltamos aqui com a história de Candara Pataxó. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Voltamos aqui na TV 4, hoje com Candara Pataxó, ela que vem
abrilhantando, né, e buscando direitos no coletivo aqui na nossa região de Porto Seguro, Bahia. E hoje eu queria que você ouvisse um pouco mais da realidade de uma mulher indígena, de uma liderança, filha de uma liderança, né, que vem fazendo a história no nosso território. Candara, se eu te perguntasse hoje, qual é o maior objetivo dessa sua caminhada, dessa sua luta? Meu maior objetivo, Ana, é que as mulheres, de forma geral, né, que a sociedade pudesse respeitar nós mulheres, porque tudo começa pelo respeito. Então, meu maior objetivo hoje dessa luta incansável é que nós mulheres possamos, sim, de fato, ocupar uns espaços, né, seja ele na política, porque é dali que vem as políticas públicas, né, ocupar os espaços de poder, para que, de fato, a gente possa ter uma equidade de gênero como a gente merece, como a gente vem tanto lutando. A gente não quer aqui ser mais do que os homens, né? Não, a gente quer andar, de fato, lado a lado. Lado a lado. Porque eu tem acho, a mesma importância. Tem da mesma importância, porque a gente estuda tanto, se qualifica tanto, e para a gente pegar, né, ter que vir um projeto de lei para falar que a mulher tem que receber igual quando exerce a mesma função de um homem. Eu acho que são pautas pertinentes que não deveria ter. E quando você fala isso, Candara, isso me chama muita atenção, assim, eu que estou de um outro lado como empreendedora, né, sou assistente social, mas hoje vivo como empreendedora, eu fico pensando, hoje as mulheres, 56% do CNPJ aberto no Brasil são de mulheres. Nós somos a maioria. Sim. De empreendedoras, de empresas, né, e quando você fala assim, é como se o espaço já fosse nosso, né, de uma certa forma, e as pessoas não deixassem que isso acontecesse. É o machismo. É o machismo. Né, disfarçado aí, né, velado, mas que graças a Deus, quando a gente vai para os números, nós somos a maioria, nós somos a maioria de votantes no país, né? Então isso também te conforta, saber que você está lutando e as coisas estão de uma forma ainda muito lenta, mas está acontecendo. Porque é isso que incentiva qualquer luta, né, que a pessoa tem, qualquer bandeira, né, que você levante, é quando você, mesmo com os desafios, mesmo com esses caminhados, mas a gente fala assim, está acontecendo as coisas. Em passos ainda lentos, mas está acontecendo. Quando você vê hoje, não poderia não deixar de falar, né, hoje a Lei Maria da Penha, ela completa 17 anos, né? Então, assim, é um marco histórico, né, na luta das mulheres indígenas, nas lutas das mulheres ciganas, nas lutas das mulheres brasileiras. E lembrar que esta mulher, né, Maria da Penha, só teve esse recurso porque foi buscar ajuda fora do Brasil. Então, a gente faz uma reflexão, assim... Ela começou tudo pela gente, né? A gente tem que dar continuidade nisso. Exatamente. Então, assim, a gente fica assim, imaginando assim, meu Deus, quanto que uma mulher precisa sempre que é algo que é direito dela, ela precisa lutar, precisa perder, né, para que, por exemplo, uma mulher precisa ser exposta em uma rede social para que venha a ser criado uma lei, né, para que venha parar a questão da importunação sexual. E na briga de mulher não se mete a colher, não. Denuncia. Com certeza. 180, denuncia. Não é isso, Candara? Sim, e hoje, sem contar, Ana, que hoje essas políticas públicas, as ferramentas, né, para que esta mulher venha fazer as denúncias, tem várias formas. As delegacias digitais, ou as delegacias físicas, hoje é o projeto para as delegacias civil, ter a sala lilás. O Disque Denúncia, gente, você quer fazer uma denúncia e que chegue rápido, é o Disque Denúncia. É mais rápido, às vezes, que chegar na delegacia, né, Candara? Com certeza. Então, assim, os caminhos são grandes, né? Então, a oferta é muito grande para que essa mulher venha fazer a denúncia. Então... E às vezes, quando eu digo também, não só a denúncia, mas hoje você não quer fazer a denúncia, não se sente preparada, há um conflito familiar que gera para você uma preocupação, vá até o CRAM, vá até o CREAS, você vai ser assistida, você vai ser acolhida. São equipamentos que estão ali para se referenciar você. Eles estão ali para lhe proteger, para lhe acolher e garantir o seu direito também, né, Candara? Com certeza. Hoje o CRAM de Santa Cruz de Cabral, aonde é que está, para quem quiser te procurar, Candara? Sim, hoje o CRAM no município de Santa Cruz de Cabral está na Rua Navegantes, número 35, em Coroa Vermelha, né? É uma casa que a gente recebe muitas visitas, né? Porque a gente, com muito trabalho, um trabalho de equipe,
se tornou, de rede, né? faz De rede, está se tornando cursos referência. profissionalizantes. Cursos e muitos cursos, né? Graças a Deus a gente vem ofertando alguns cursos profissionalizantes na área da beleza, porque uma das ferramentas, Autonomia, né? Autonomia financeira. financeira. A mulher precisa ter essa autonomia financeira, né? Romper esse ciclo, né? De estar ali presa, né? Presa. Ou então ela aprendendo a ter uma profissão que Porque ela muita possa gente ganhar sabe que dinheiro não dela. deixa aquele lá, não deixa aquele agressor, porque ela depende financeiramente, né, Candara? Sim, então assim, a gente está nessa, é uma construção, né, Ana? É uma construção de lutas por direitos. É necessário que toda uma sociedade, que os equipamentos, né, de comunicação tenham essa sensibilidade, né, de saber ouvir uma mulher. Eu sempre falo assim... Eu digo que quem trabalha CRAM, CRES, tem que ter perfil. Sim. O perfil tem que ser escolhido a dedo, até porque até para o colaborador que não tem esse perfil é muito difícil no trabalho. Sim, né, eu falo sempre com a nossa Eu digo que equipe. vocês não são Nessa escolhidas. missão. Não, vocês não escolhem, vocês são escolhidas. Porque para trabalhar nesse equipamento, tem que ser escolhido. Tem que ser, Ana. Eu, assim, eu amo, né? Eu amo estar ali, eu amo poder contribuir. Se sente pertencente, né, Candara? Com certeza. E tanto quando eu viajo muito, né? Eu palestro muito. Nós vamos falar rápido, daqui a pouco sobre a viagem e o prêmio que ela vai receber. Aí, então, assim, a gente viaja muito, né? Dando palestra, ocupando os espaços de voz, com muita humildade, com muita responsabilidade, mas com muita representatividade. Né? Eu falo isso com muita força mesmo, nessa questão da representatividade. E que nunca perca a essência, sabe, Ana? Muitas pessoas falam assim, Candara. Hoje, Candara, né, se tornou essa referência e tudo mais. Tanto eu fico assim, como assim? Qual é o tamanho assim, dessa referência, né? Porque eu continuo a mesma pessoa, só que com sonhos maiores, projetos maiores, porque a gente quer que em cada cantinho essas mulheres, elas têm inspiração de vida, que elas são capazes de ser empreendedoras, capazes de ser o que ela quiser, onde ela quiser, da forma que ela quiser. Né? E é importante também a gente falar que essa questão desse fortalecimento, né? Que uma puxa a outra. Na minha equipe são duas equipes, né? Então são compostas por mulheres, né? Porque a gente quer exatamente isso. Que bom que você deu oportunidade para mulheres, porque eu não sei se você sabe, Candara, a cada 10 empregos, 7 são de homens. São para homens. Né? Eu trabalho com gestão de pessoas, a gente tem uma agência, né, de empregos há 15 anos aqui na região, e a cada vaga de emprego que chega, geralmente é destinada para homens. Para o homem. Né? Então, assim, graças a Deus isso vem mudando muito, que antigamente as 10 eram, hoje está em equilíbrio de 5 a 7, e a gente tem avançado, mostrando bons currículos, né, de mulheres, e acabam as empresas cedendo e contratando, e dando oportunidade. Né? Então... lá a gente conseguiu um curso de qualificação. Aí a primeira coisa que eu fiz foi sentar com os comerciantes, né? Tive um bate-papo com eles, da importância deles recolocar as mulheres no mercado de trabalho, e daquela região eles iriam economizar de estar pegando pessoas de fora. E foi muito bem aceito. Dá oportunidade, né, Candara? E aí, graças a Deus, todas, né, pegaram ali, entraram no mercado de trabalho. Num curso de design, todas procuraram estar abrindo o seu próprio negócio, né, para estar trabalhando com design de sobrancelha, pedicure e manicure. Então, assim, o que a gente quer é esse crescimento, né, um crescimento de forma responsável. A gente não quer assim, ali vocês vão só ter o acompanhamento, né, psicológico, não, a gente quer autonomia, a gente quer crescimento. Eu achei lindo um dia, uma índia na universidade, ela falou bem assim, aí ia ter uma palestra, ia ter um movimento, e falaram, pô, chama as índias para fazer uma apresentação. Ela disse que fique bem claro que nós não somos só a dança. Sim. E aquilo foi muito impactante para quem estava naquele ambiente, né? Nós somos muito além disso. Então, isso foi muito forte, isso foi muito... Eu acho que dos 15 que estavam ali, todo mundo se calou e todo mundo compreendeu o papel, né? Você sabe o que eu sempre falo, assim? Às vezes as pessoas ficam assim... Falei, gente, eu não quero ser... só apenas para tirar uma foto, ser um clique na rede social de alguém. Eu quero que essa pessoa use essa rede social também para levar essa causa, que não é uma causa minha, é uma causa das mulheres brasileiras. E é o que eu sempre falo, né? As pessoas hoje está muita moda do influencer, né? Que eu acho que é bacana, tem que ter mesmo pessoas falando de marcas e tudo.
Mas a primeira coisa que você tem que fazer como influência é ter pauta, né? Influenciar. Influência é o quê? É influenciar na vida de outras pessoas. Verdade. É gerar um conteúdo de importância. Quantas Sim. pessoas não sabem da luta de uma mulher indígena, de uma liderança, do preconceito, né? Saber valorizar que nós temos isso aqui tão próximo da gente. Sim. E se eu falar para você que muitas pessoas não conhecem uma aldeia indígena? Sim, muitas. O casamento indígena, né? Eu digo porque sempre quando eu falo em casamento, meu marido fala, o casamento mais bonito que eu já vi na minha vida foi um casamento indígena, né? Porque tem todo um ritual e tem todo um porquê de cada coisa, né? A tora, né, Candara? Que tem que ter um peso. É o né? peso equivalente da noiva, né? Ali. Isso é verdade, Candara? Verdade, eu casei assim. Foi, Candara. Mas, assim, então, assim, faz parte do casamento Pataxó é dessa forma, né? O noivo, né? E vocês recebem muitas pessoas de fora, Candara, Muito. querendo saber um pouco da cultura de vocês, não é isso? É porque é uma cultura, eu costumo falar assim, que a cultura indígena ela é uma cultura muito rica, né? E tem que ser respeitada, valorizada, né? E ser compartilhada, Ana. Porque assim, tudo aquilo que não adianta eu lutar, que se eu não autorizar, né, num coletivo, se eu não compartilhar, as pessoas não vão saber. Eu estou lutando para quê? Qual o objetivo que eu quero nessa luta? Então é necessário sim compartilhar, para que as pessoas, né, para que os Indirri, que na nossa língua quer dizer não indígena, passam a ter conhecimento mais um pouco da cultura indígena, dos povos originários, para que se de fato fala assim, nossa, isso aqui é bacana, né, que eu não sabia disso, eu errei nessa palavra, eu não deveria ter feito isso. E hoje as redes também cobram vocês, né, Candara? Cobram muito. O que fala, o que expõe. Exatamente. Nós temos influenciadores indígenas que vêm aí fazendo um trabalho maravilhoso. E esse dia eu vi ter um lá que eu achei incrível ele falando, acho que até da sua comunidade. Como é o nome dele, gente? Ele casou no final de semana. Tucumã. E aí, acho que ele estava no aeroporto e tal, e alguém perguntou, você agora é índio de iPhone 14? Ele virou e falou assim, eu sou uma pessoa como você. Eu tenho as mesmas... Ele contando que, né, tinha dado essa resposta. Eu falei, por que eu sou índio? Eu trabalho, eu estudo, eu pago todos os impostos e tal. E ele falando de tudo que compra, porque tudo que a gente compra tem imposto. Um tomate, 70% dele é imposto. Né? Então, assim, ele falou, por que eu não tenho o direito de ter um iPhone? Exatamente. Né? Nós evoluímos junto com a evolução, nós também evoluímos. E ele meio que assim, poxa, para com esses comentários, essas coisas ferem a gente, né? Com certeza. Quando vocês olham a gente com um livro na mão em uma universidade, vocês não têm esse mesmo comportamento. Né? Agora, quando vê a gente com algo que é só para vocês, na outro dia eu fui forte. questionada porque que eu estava em um evento em Salvador. Aí eu fui questionada, nossa, Candara, você tá tão bem vestida de sapato alto. Eu falei, por que eu não posso estar? Não tô entendendo. Gente, é assim, Candara? Não tô entendendo. Não, é que eu achei. Eu falei, você achou errado. Isso. Você achou errado, porque sou mulher indígena, não vou deixar de ser indígena porque eu estou com sapato alto. Eu poderia estar descalço. Eu poderia estar totalmente na minha cultura viva Pataxó, porque isso só diz respeito a mim. Isso. Eu posso ter o que eu quiser. Então, a sociedade, ela precisa de desconstruir. Desconstruir, ela precisa estar carente, Ana, de informação. Ela está carente de uma informação. Só é índio se tiver com a roupa toda, né, caracterizada. Então, não é dessa forma, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir essas informações, precisa levar os 4 cantos do mundo, né, da importância da luta das mulheres indígenas, ser referência. Isso é muito bom, é excelente, esse sinal que o seu trabalho está dando certo. Mas assim, eu digo ser referência enquanto pessoa humana. Você fala assim que as pessoas estão estudando tanto, se qualificando tanto, mas que a universidade não perdendo a gentileza. Perdendo de ser humano as pessoas, sabe? Perdendo aquela essência de se colocar num outro lugar, empatia, pessoa, né, que tá faltando. ter sororidade. As pessoas estão esquecendo disso. Então, se as pessoas precisam, de fato, se é necessário estudar, é necessário frequentar as academias, mas que não perca a essência do ser humano. Né? As pessoas precisam preservar o meio ambiente, preservando o meio ambiente, está preservando os povos originários, preservar, ouvir quando uma mulher, seja num contexto indígena ou não. Né? Busque por um espaço de voz. Eu fico doente, Ana, quando eu vejo falas machistas vindo do homem, porque a mulher, ela reproduz o machismo, isso é fato. Mas ela tem ali, poxa, ela é mulher. Sororidade. Ela é mulher.
Aí você fala, E o que você falaria para a pode? mulher que está te ouvindo, Candara? O que eu falaria para essas mulheres todas que estão nos acompanhando? Que nós, eu sempre falo isso assim, se a gente parar para refletir, nós somos metade do mundo e mãe da outra metade do mundo. Isso. Então nós temos uma responsabilidade tão grande de uma, não no sentido figurado, né? Mas de segurar na mão da outra e de se ver na outra. Porque quando eu olhar para uma mulher ocupando um espaço ou tentando ocupar um espaço, que eu vou também me sinta que eu estou naquele espaço. Então, dizer para todas essas mulheres que não vai nos custar nada a gente ter empatia e lembrar que eu também sou mulher. Né? Eu posso ser de etnia diferente, eu posso ter uma cultura diferente, posso ter uma vivência diferente, mas eu sou tão mulher quanto a outra mulher. Né? Que mesmo que não vivencie tudo o que eu vivencio no meu território indígena, mas dizer a vocês que tenhamos mais sororidade, tenhamos mais empatia, tenhamos mais respeito pela outra e que possamos ter, acima de tudo, amor, né, Ana? Porque se a gente não tiver amor, a gente não vai conseguir ter essas palavras que tão bonitas faladas, mas que em prática a gente vê pouco isso. Que possamos, de fato, ter a atitude da empatia, a atitude da sororidade, que a gente possa olhar para uma outra e não julgá-la porque ela está com uma roupa, não julgar, e quando ela sofreu um abuso sexual, porque ela estava com uma roupinha curta, porque meu corpo, minhas regras, e roupa não é convite para ninguém para julgamento. Isso. Eu sempre falo assim, Ana, que a gente tem esses dedinhos na mão, são perigosos. Porque a gente tem esse indicador para apontar, mas a gente não tem a sororidade, a empatia de levantar esses 5 dedos para ajudar uma outra mulher. Nem que eu digo ajudar com um gesto de carinho, sabe? Uma palavra de chegar e falar, olha, você não está sozinha. Isso. E quando eu falo... Eu digo que quando a gente quer ajudar, a gente não precisa nem falar, dá um abraço. Dá um abraço. Acolhe. Exatamente. Né? Então, assim, é necessário que essa sociedade feminina, estou falando sociedade feminina, não a sociedade feminista, porque as mulheres feministas, eu me considero feminista dentro do meu contexto indígena, né, dentro da minha luta, mas essa sociedade feminina, a gente precisa despertar esse feminino que tem no homem, dele lembrar que para ele estar aqui na Terra, ele precisou de um útero. Precisou de uma mulher. Ele precisou de uma mulher. E que ele tem filhas, ele tem mãe, ele tem irmãs. Uma prima. Uma prima. Né? Então a gente precisa acordar que essa sociedade, ela tenha esse pensamento. Eu só espero que, peço muito a Deus, né, primeiramente, assim, que... Já ia falar, Candara, como é que Candara na fé? Eu não sou muito de frequentar templos religiosos num contexto em geral, mas sempre que eu tenho oportunidade eu frequento todos. Eu não tenho uma religião específica, eu cultuo... Deus está dentro de você, né? O Deus, ele está nas nossas atitudes, ele está no nosso olhar, ele está no nosso pensamento. Eu respeito todas com muito carinho, quando posso participo, mas assim, o Deus, ele é vivo dentro de nós o tempo todo. Sabe, cultuo assim a minha cultura, o meu ritual. Nós somos implantar o SCC, eu lembro, lá em Coroa Vermelha. E quando a gente foi implantar, uma grande novidade foi ver tantos casais índios, né, indígenas, né? E aquilo foi tão bonito que hoje eles são os coordenadores, né? Minha irmã faz parte. Sei. Então, assim, isso é muito bom, né? Não importa, realmente eu acho que a fé... Mas você tem coisas que é muito... da sua cultura. Sim. Que está ligada à fé, mas é muito da sua cultura. Um exemplo, Candara. Um exemplo que eu não começo nada, né, dentro de um território fora sem pedir licença aos nossos guardiões, sem pedir licença aos nossos encantados. Porque a partir do momento que a gente pede licença, primeiro é um sinal de respeito. E a gente pede sabedoria para que o nosso corpo, a nossa boca não saia nada que venha ali, né, ter um entendimento errado. Então você tem que pedir licença, tem que pedir mesmo os nossos ancestrais para que estejam com a nossa proteção. Então, assim, eu cultuo muito isso, eu tenho muito esse respeito, né? Ou não se faz nada em território indígena sem antes iniciar a nossa oração. A nossa oração é simplesmente respeitando tudo que a natureza nos deu, né? Que é nosso meio ambiente, a nossa mãe terra. Então, é algo que a gente respeita, a gente não tira nada. Outro dia eu fui cortar um galho de alfazema e tá eu pedindo licença para cortar ali. Aí meu filho ficou assim olhando,
Eu fui lá e cortei e pedi licença, porque a gente não se tira nada da natureza, Ana, sem a gente pedir licença. Sem pedir aquela licença, aquela autorização ali para você cortar, para você tirar. Então, esse respeito, eu sempre falo assim, o que seria do mundo se não fossem os povos originários, a preservação desse meio ambiente? Verdade, né? Eu fico assim me perguntando, as nascentes do rio. Anteontem, na minha aldeia, o rapaz chegou super assustado, chamou a cacica para falar que uma onça estava lá no rio, meio-dia, uma onça muito grande, né, uma pretinha, bebendo água. Eu falei, ela não está errada. Ele preocupado, né? Eu falei, ela não está errada, ela está no ambiente dela. Ele preocupado, esse cara aqui, como fica muitas crianças, né? Eu falei, ela nunca atacou criança nenhuma, e ela não vai atacar. Né? Ela está no ambiente dela e nós estamos também no nosso ambiente, porque os povos originários é floresta. Né? Então, a gente sempre soube conviver, o homem... E respeitar o espaço. E respeitar, cada um respeitando o espaço. Aí, então, eu falei assim, o homem que já chega, eu falei, porque assim, ele estava muito assustado, lógico, né? Um felino. Então, ele estava muito assustado. Então, são essas coisas de você ver uma caça, de você ver uma onça, você só vai ver isso em um território indígena. Verdade, né? Só vai ver então, essa beleza. Aí ele falou, nossa, mas ela era muito bonita. Né? Ela era muito... Eu fico tendo nervosa que eu não consegui pegar o celular para filmar. Falei, porque essa memória tem que ficar dentro de você. Né? Então, assim, são coisas assim, de você ter o prazer, Ana, de você tomar banho em um rio, de você poder andar descalço, sabe? De você poder... Fazer coisas que a gente fazia muito tempo atrás. Exatamente. E hoje não se vê mais. Não se vê. Isso você se vê num território indígena. Crianças na rua, brincando. Exatamente. Eu viajo muito, como eu falei, mas eu falo assim, gente, eu não consigo passar mais do que 10 dias na viagem, né? Porque voltar pro seu lugar eu quero voltar para minha casa. Eu sempre falo, como que uma pessoa consegue morar muito um em cima do outro nesses prédios, assim, né? Eu gosto de quintal, eu gosto de plantar minhas coisas, né? Então, assim, essa liderança... Em casa de um jardim eu já fiz uma plantação, eu tenho de tudo. De tudo. Então, assim, para nós, né, mulheres que estão nessa luta, que cada uma no seu segmento, eu fico muito feliz quando a gente reúne, né, encontros de mulheres, e você vê cada uma ali falando, lutando. Às vezes ela fala assim, a gente não sabe o que vai dar essa luta, mas o importante é que a gente está lutando. Verdade. Então, eu acho que o importante é isso. Ô, Candara, e agora você foi convidada para receber um prêmio, não é isso? Fala um pouquinho desse prêmio para a gente. Eu fui convidada, né, um prêmio misturado com homenagens, algumas agendas também, né? Vale ressaltar que eu fui uma das primeiras, mulheres indígenas a receber o prêmio Alice Botas, no estado da Bahia, que é um prêmio concedido pelo Sindicato dos Bancários da Bahia, referente a mulheres, né, que luta por outras mulheres e que tem ações, né, de fato concretas. E aí eu fui a primeira mulher a receber esse prêmio, Alice Botas, recebi também aí um dos prêmios com a secretária de Estado, né, Fábia Reis, o prêmio 2 de julho também, né. Então já tem alguns prêmios aí, mas eu acho que o maior prêmio é você levar a sua voz e que ela seja ouvida. Né? Então, assim, aí agora eu recebi o convite, né, do Instituto Por Elas, né, que é a presidente Rízia, que é montando uma comitiva, uma viagem oficial, né, para Nova York, onde vai estar discutindo a ONU, também vai estar discutindo a ONU Mulheres, e aí vamos receber algumas homenagens e vamos também participar de algumas exposições, né, e eu vou ter alguns minutos de fala também dentro da ONU. Então, para nós, assim, uma representatividade, uma responsabilidade muito grande. Aí, outro dia, eu falei, Candara, a ficha já caiu, que eu falei com o Instituto Por Elas. Porque quando você chega lá, Candara, você não chega só pela sua comunidade, você chega para um Brasil, você chega para um estado, para uma região. Exatamente. Você vai representando todas nós ali. Né? Isso tanto é muito o pessoal rico. falou assim, Candara, você vai representar o Brasil. Eu falei, nossa, que responsabilidade representar o meu país. Eu acho que Deus não dá nada daquilo que a gente não possa carregar. Candara. Pois é. Aí, assim, é uma responsabilidade, mas eu vejo muito como uma missão. É um avanço também, né? Sabe? Como uma missão, ter que ir. Eu já recebi outros convites, né, internacionais, sempre recusei. Aí, quando foi esse, a Rízia recebi a ligação, ela estava explodindo de felicidade. Eu estava em agenda em Salvador, falei, Rízia, daqui a pouco eu falo com você. Ela, amiga, mas eu preciso falar com você agora. Arruma um tempo aí, coloca sua assessora aí para resolver, eu preciso falar com você agora. Falei, então, tudo bem. Aí arrumei um tempinho, falei com ela, amiga, prepara seu passaporte.
Aí eu falei, pra quê, Lízia? O que você está inventando? Ela falou, não, amiga, você foi escolhida, né, para estar indo representando, né, as mulheres brasileiras, mas em especial as originárias, em um encontro em Nova York, né, você vai ser homenageada, né, outras mulheres, está indo uma pajé também, está indo uma vocalista, e nós, detalhe, a gente vai deixar nossa marca num muro em Nova York, a gente vai grafitar o muro em Nova York. Que bacana. Né? Então, assim, para nós, assim, ocupar esses espaços, sinal que o nosso trabalho está dando certo. Eu fiquei muito grata pelo convite, aí agora a gente estamos na preparação da viagem, mas, assim, dizer que representar, não digo só as mulheres brasileiras, mas representar o povo brasileiro, né? Representar esse verde, né? Essa responsabilidade que o poder público vem fazendo com as originárias, né? Quais as políticas públicas que está dando certo, porque eu entendo também que é um canal também de falar isso está dando certo, isso aqui não está fazendo, não está me ouvindo, né? Então a gente é necessário sim a gente levar essa voz, né? Quero vender meu país. Quando eu digo vender meu país, quero vender o verde, falar da importância de se preservar, de valorizar nosso país. Porque o Brasil, quero isso, eu já passei por algumas entrevistas, e eu já falei o seguinte para eles, eu falei que o Brasil não é só samba e pagode e cerveja. A gente tem cultura. Tem cultura. Né? E essa cultura ela tem que ser levada para fora de uma forma respeitosa. Né? E nós estamos onde tudo começou, né, Candara? Onde tudo Temos começou. esse privilégio ainda, né? Com certeza. Então, assim, de lá já tem outros convites também, né? Porque a gente está aí, a gente está na articulação ainda, nas conversas, mas assim, eu espero poder representar bem meu país, espero poder representar bem cada instituição que eu represento, né? Seja o CRAM, seja a Coordenação de Mulheres Indígenas dentro do Conselho de Cacique, qual eu sou a coordenadora das mulheres indígenas, representar a diretoria de mulheres da Conafé Brasil, que é uma empresa gigantesca no empreendedorismo, viu, que vem aí trazendo sua marca. Então, assim, levar, né, com muita responsabilidade, com muito carinho na bagagem, mas, acima de tudo, a gente quer deixar lá nosso legado, a nossa marca, né? Que nós, mulheres indígenas, estamos querendo, sim, o respeito, exigindo esse respeito, o povo brasileiro, né, que a gente tem, todo mundo fala assim, vocês são ricos, tem a Amazonas, né? Mas a gente também não tem só a Amazonas. A nossa costa do descobrimento também, a gente tem muita preservação. Muito linda. Muito linda, entendeu? Então a gente precisa levar, né, essa voz. Eu digo, Candara, eu já viajei 21 países. Todo lugar que eu chego, que eu falo que sou de Porto Seguro, que sou do Brasil. Muitos não sabem Porto Seguro, fala Rio de Janeiro, São Paulo, mas os que conhecem falam, meu sonho é conhecer. Mas você mora onde a gente queria passar férias, né? Então, assim, nós temos o que há de melhor aqui. Eu acho que a gente, às vezes, olha pouco para o que a gente tem. Valoriza pouco o que a gente tem. Exatamente. Né? E que lá é bom, é maravilhoso, culturas diferentes, mas que a melhor é a nossa mesmo. Sim, um povo acolhedor, um povo, sabe, que se doa. O brasileiro, ele se doa para o outro. Você vê que quando chega qualquer pessoa de fora, eles abraçam, eles acolhem. É tanto que nós temos aí hoje, Porto Seguro, 25% da população é de fora, né, do nosso território. Então, você vê que é um lugar que acolhe muito bem. Sim. Então, assim, eu te desejo, desde já, assim, que você seja homenageada mesmo, você merece. Você é uma representatividade boa, um bom exemplo, uma mulher que vem mostrando, não só para nossa região, mas para todo o território da Bahia, a sua força, né, a sua determinação de ir e buscar algo, às vezes, para aquelas que, inclusive, te critica, né? Mas você não está pensando só em você está pensando em todas. E eu acho que a gente tem que começar a bater palma para mulheres que têm essa coragem que você tem. Sim, essa palma. Eu sempre falo assim, quando a gente recebe um elogio, uma palma vindo do homem, lógico que não incentiva, mas quando você recebe uma palma vindo das mulheres, é totalmente diferente. Mas você pode levar essas palmas no seu coração, porque a gente bota uma enquete perguntando quem vocês gostariam de ver no quadro Quem é Você da TV4. Seu nome assim explodiu, né? Isso é muito bom. Isso quer dizer que você na sua região também, né? Você mulheres... tem um trabalho que às vezes, Candara, eu percebo muito que a gente está ali na ativa, na correria, a gente não percebe que tem muitas mulheres nos observando. Sim. Né? Nós somos ponto de gatilho para muitas mulheres. E eu queria dizer para você que você é uma mulher assim. Né? Eu gostaria de externar para você tanto a minha admiração como da população mesmo. Eu trabalho aqui em 4 municípios como consultora
E eu vejo que quando vai falar de uma liderança, sempre lembram de você com muito carinho, Outro muito dia respeito. eu agradeço, Ana, assim, eu sei que são palavras do De coração. Quero ir para um casamento, viu, gente? Já estou me autoconvidando. O casamento indígena, né? porque diz que é a coisa mais linda do mundo. É muito lindo mesmo. Ano que vem, acho que na minha aldeia vai ter. Eu vou te mandar um convite bem especial. Eu vou sim. Mas assim, Ana, sabe, outro dia nós estávamos num evento grande, e aí a juíza, eu tenho muito carinho por ela, a doutora Tarcísia, maravilhosa. Nossa. E aí a doutora Tarcísia, na fala dela, falou assim, eu quero aqui falar minha referência de luta, de mulher. Eu quero minha homenagem para Candara. Eu falei, como? Isso, Candara. Aí eu fiquei assim, aí depois falei, amiga, o que é isso? Aí ela falou assim, não, porque ela, Candara, eu quero o tempo todo falar para todo mundo, né, o quanto que você é importante nessa política, o quanto que eu te admiro. E aí eu falei, meu Deus. Aí quando foi outro dia, eu estava na farmácia, por acaso acabei encontrando com ela. Aí ela falou, Candara, eu preciso que o teu modelo de gestão se aplique no SUAS. Aí na farmácia eu olhei assim, eu falei, eu falei, doutora, vamos marcar uma reunião? Ela falou, vamos, mas eu preciso para já. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, não, a gente... E é isso, Candara, quando a gente vê movimentos dando certo dentro da nossa comunidade, vira um exemplo, vira uma referência mesmo. E eu acho que essa sensibilidade sua, de sempre colocar, expor, que é um coletivo, que é para uma comunidade, que você não está falando por você, pela sua aldeia, e sim por todas, eu acho que isso já faz toda uma diferença. As pessoas costumam falar muito eu. Em momento nenhum, né, na entrevista você falou eu. Você sempre fala um todo. E isso, querendo ou não, reflete muito positivo, né? Sim. Em quem está ali ouvindo, em quem está participando. Essas mulheres que viraram empreendedoras através do seu projeto, você pode ter certeza, elas não vão te esquecer nunca. Né? Eu digo sempre, tenho uma empresa que presta esses cursos profissionalizantes. Agora mesmo, o ano passado, nós formamos 500 aqui em Porto, né? E quando eu passo, eu vejo uma barbearia com 4 jovens que saíram de um curso, né, que eu estava à frente. Isso me deixa muito feliz. Em ligar para mulheres que se formou no meu curso e dizer, eu quero fazer uma maquiagem. E hoje ela dizer assim, Ana, hoje eu não posso, porque hoje a gente fomos todas contratadas para Trancoso, um casamento. Isso me enche de orgulho. E eu acho que a mesma coisa acontece com você. E eu digo que a nossa luta ela é constante. Eu digo todo dia para mim, Ana Paula, para ser um ativista, a gente tem que fazer diferença na vida das pessoas. E às vezes a gente não posta tanto, acredito que você não poste nem 1% do que você faz. Não, e nem eu não sou muito de mídia. Né? Então, assim, mas que bom que tem pessoas que estão vendo, e às vezes a gente acha que a gente não está sendo, né, observada, a gente não está sendo... Às vezes a energia está chegando até você de tantas pessoas que você não tem nem noção. E eu vejo muito isso no seu legado que você vem construindo. É uma jornada trabalhosa, Ana? Como você diz, eu também tenho 3 filhos, né? Eu tenho um fora também fazendo medicina, e eu vejo que eu queria tanto ter acompanhado mais, ter feito mais, eu digo, poxa, mas que bom também que eles vão ter um legado. E eu acho que isso que você está fazendo, Candara, é um reflexo de uma mulher forte, poderosa, sabe, destemida, inteligente, cheia de conhecimentos, que está buscando, né, a oportunidade de, daqui 15, 20, 30 anos, ter várias lideranças. E isso não ser uma coisa incomum, né? Isso é uma coisa comum, uma coisa normal, né? Então, assim, eu acho que vocês já estão na universidade, vocês já estão no serviço público, vocês já estão em todos os lugares. E eu desejo, de fato, que isso aconteça cada vez mais. E o que você poderia dizer para quem está lhe assistindo agora? Qual o conselho, uma dica, né? Abre o seu coração aí para quem está te assistindo e fala o que vem na sua cabeça, o que você está sentindo, o que você queria colocar aqui hoje. Primeiro, eu estou muito emocionada, né? A gente vai ouvindo. Fiquei emocionada, quero compartilhar com vocês também que você é uma das protagonistas do filme da Amiga. Eu também faço parte da Amiga, sou uma das cofundadoras. Amiga é a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, onde nós temos aí nossas duas referências de luta, que é Célia Chacriabá e Sônia Guajajara, que é a nossa ministra. Aí eu vou ser uma das protagonistas representando o bioma Mata Atlântica, né? Aí no filme da Amiga, que vai contar a minha história de vida, né? Que lindo, Candara! Aí mês que vem já vai começar as gravações, que já era para ter começado, mas devido à minha correria não pôde. E aí, assim, dizer para vocês que essa emoção que a gente compartilha, né?
quando vem do coração. Todo mundo sempre pergunta assim, Candara, quando você vai para alguma entrevista, para alguma palestra, você se prepara? Você tem uma equipe que prepara, escreve tudo, minha equipe está bem aqui do lado. Eu não escrevo nada. Candara. Não escrevo nada, porque quando a gente vivencia aquilo diariamente, aquilo já está dentro. Você tem propriedade para falar sobre então a gente está aquilo. dentro já da gente. Então dizer para vocês que poucas pessoas na vida conseguiram me emocionar. Poucos espaços de fala conseguiram me emocionar. Em sua maioria eu saí muito mais chateada, triste do que emoção. E dizer para vocês que hoje aqui você conseguiu fazer isso. Mas você pode ter certeza que tem uma fã, Candara. Viu? Você conseguiu fazer isso, porque eu quero dizer para todo mundo, né? Que não desistam. Isso. Não desistam de nada de objetivo na sua vida, né? Seja cursar uma faculdade, seja terminar o ensino médio, mas dizer para vocês da necessidade real hoje da gente se qualificar, da gente estudar, da gente ocupar esses espaços. Porque para que evite comentários que ocupou aqueles espaços, Ana, porque alguém indicou. Isso mesmo. Essa semana quero compartilhar com vocês, uma pessoa falou assim para mim que, não falou para mim, falou de forma geral, mas eu entendi que boa parte da fala tinha sido direcionada para mim. E aí eu sempre falo com as meninas que eu pego o ganso, meninas, pegue o ganso como exemplo. O ganso, ele estufa o peito, ergue a cabeça e bola para frente. E aí ele, no contexto dele falando que ocupa os espaços e tal, aí eu fui e falei assim, eu estou nos espaços que eu estou com mérito próprio. Ninguém me colocou lá, eu não preciso tomar benção de ninguém. Mérito próprio de trabalho. Aí o pessoal falou, nossa, Candara, como é que você enfrentou essa pessoa assim? Eu falei, eu enfrentei porque eu tenho propriedade para isso, para enfrentar. Então eu quero dizer isso para vocês, mulheres, se inspirem na luta de vida de vocês, sejam protagonistas de vocês. Da sua história. Da sua história. Não espere que ninguém vai escrever uma história por você, porque não vai. Né? Sejam vocês mesmos protagonistas, lute pelos objetivos de vida de vocês. Sejam mães, se não desejar ser mãe, não sejam mães. Também tá tudo bem. Amem todas as formas de amor, ela é válida, o importante é amar. Né? Eu sou de defender a causa pela vida, sou de defender a liberdade de expressão, a liberdade por espaço. Então, dizer a vocês é isso, o verbo desistir, ele não deve existir na vida de vocês e nem na escrita de vocês. Sabe? Porque eu acho essa coisa de desistir. Eu já nasci sendo a resistência, vou continuar sendo a resistência. Eu já falo sempre assim com meus filhos. O índio já nasceu lutando e ele vai morrer lutando. Então eu falo, é esse recado que eu deixo para vocês, sabe, Ana, de forma geral, e para mim também. Nunca de desistir. Às vezes dá vontade uma outra assim de desistir, porque nós somos seres humanos, né? A gente também não é perfeito. Eu acho que quando você coloca isso para quem está te ouvindo, Candara, isso é muito forte, porque todo mundo, não importa de onde veio, a cor, o tamanho, a sua origem, todo mundo já sofreu algum tipo de preconceito. Mas eu digo que a mulher, ela negra, ela periférica, eu acho que ela sofre muito mais. Muito mais. E a gente não pode banalizar e dizer que cada um tem sua história. Tem histórias que são muito mais fortes. A gente sabe disso. A gente precisa criar responsabilidade também afetiva na vida dessas pessoas, porque às vezes uma palavra, né? Às vezes a gente, com uma palavra você enaltece, você coloca o outro num lugar bacana, mas também com uma palavra você também. Eu lembro que eu fui presidente do Conselho de Igualdade Racial de Porto Seguro há 15, 16 anos, nessas minhas militâncias, e um dia eu passei e a menina falou, mas você tá de cabelo, você escovou o cabelo, né? E eu disse a ela, e ela estava com black, lindíssima, eu disse, mas eu não sou diferente de você. É cada uma com sua luta. Então eu acho que, lógico, isso vem mudando, mas eu acho que também tem que partir da gente. Sim. Outras mulheres a não julgar, não apontar o dedo, né? E não desmerecer outras mulheres, né? Então eu acho que isso você faz de uma forma muito brilhante, Candara. E já que você tem voz, minha irmã, leve essa voz sua e fale mesmo, exponha, né, de uma forma brilhante, de uma forma sensível, que é a sua, para que outras pessoas escutem. E para você que está nos ouvindo hoje, que está nos assistindo, entenda,
Somos todas mulheres. Estamos brigando pela mesma coisa. Igualdade, respeito, generosidade e empatia. Exatamente. Não é isso, Candara? Exatamente. O que a gente precisa é isso. Ter esse olhar, né? Um olhar para a outra, não julgar, né? Ao contrário, você levantar, como você falou. Eu sempre falo assim, ó, pense bem, reflita bem o que vai falar, para que suas palavras não saiam feito uma flecha. Não sai feito uma flecha. Eu fico muito preocupada com isso. E outra coisa eu quero deixar aqui para as mulheres, todo mundo. Uma vez, um amigo meu, né, que atual até governador, ele falou assim para mim: não prometa nada a Candara. Se prometeu, vai ter que cumprir. E aí eu falo isso com ele: não é prometer a Candara, é prometer todo um povo. Né? E você só está representando aquele povo. Aí eu falo assim, Candara? eu sou daquele tempo que quando você dá uma palavra, você tem que cumprir. A palavra, ela vale muito mais do que uma assinatura. Você tem que ter humildade. Você tem que ter responsabilidade no que você fala. Se eu falar com você, Ana, eu vou chegar aqui às 14 horas, você pode ter certeza. Se acontecer alguma coisa, eu vou ter a responsabilidade de avisar. Né? Mas responsabilidade é responsabilidade. Você tem que ter cuidado no que fala. Eu sou agoniada. Muita gente já fala, Candara é agoniada com... Para resolver. Né, para resolver de falas. Eu sou agoniada com falas. Né? Eu acho assim, se você falar, você tem que ter a consciência e a responsabilidade que você vai ter que cumprir. Então, todo mundo que já trabalha comigo, todo mundo que já é ao redor, sempre nas portas que eu bato, eu sempre tenho esse cuidado e as pessoas já falam logo, Candara, você não gosta? Eu falei, porque falas bonitas, ela fica rica naquele momento, mas a gente precisa de atitude, a gente precisa de ações concretas. Né? Então, minha luta é exatamente isso. Quando eu vejo uma pessoa, um político que seja, qualquer outra pessoa, com palavras muito bonitas, e eu falo, não vai dar nada. Não vai resolver nada. Porque que muito fala, pouco se faz, Ana. Minha mãe sempre me ensinou, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar menos. Então, eu tenho isso para a minha vida. Né? Eu sou uma pessoa muito firme em minhas decisões, muito tranquila em minhas decisões. Eu penso muito antes de fazer qualquer coisa, mas também eu sou uma pessoa de ter uma espontânea muito grande também. Se eu tiver de resolver algo ali, eu vou resolver. Se tiver de tomar uma atitude, eu vou tomar uma atitude. Mas sempre pensando de forma coletiva, sempre pensando, Candara, nós estamos lutando por espaços. Se a gente não usar desse espaço que nós temos com responsabilidade e passar de fato que nós somos tão competentes como são, aí que o povo vai falar. Eu sempre penso dessa forma. Então, a gente pensa, reflete. Então, essa luta, essa mensagem que eu deixo para essas mulheres, para mim mesmo, é que de não eu sempre falo com elas assim, meninas, a gente só pode baixar a cabeça para o nosso cabeleireiro, que vai deixar a gente ainda muito mais bonita do que a gente são. É as únicas pessoas. Mas, assim, esse erguer a cabeça, Ana, não é um combate de espaço, né, afronta. É um combate de ideias, né, de respeito, muito isso. Eu já ouvi muitos, assim, às vezes, alguns pacientes que falavam assim, olha, cuidado com Candara, né? Por que cuidado comigo? Cuidado com Candara. Candara, acho que qualquer coisa manda prender. Eu falei, se errar, mando. Mas não sou eu, não sou polícia, né? Mas a lei está aí para isso. A lei está para isso, eu sempre falo isso. Né? Então, assim, a gente está nessa construção de ideias, né, de desconstrução de pensamentos e de atitudes, que não adianta só eu ficar, eu preciso fazer isso, a sociedade precisa fazer aquilo, se eu também não me mexer, Ana. É isso que eu falo sempre. Se a gente não se mover, nada acontece. Precisa, né, que haja esse movimento de pensamentos e de ideias e você, de fato, erguer, né, as mãos. Eu acho que quando você se movimenta, você ajuda uma comunidade também. Quando você é a voz daquela comunidade, você também ajuda aquela comunidade a ser vista. Sim. As pessoas que fazem parte daquilo ali serem vistas, né? Como você falou, hoje tem mulheres já no mercado de trabalho através de um trabalho que eu fiz dentro do meu equipamento. Isso é muito importante. Não é só estar ali para atender, é fazer além daquilo. Né? O equipamento, a lei do equipamento, eu não me fala isso, mas você foi além. Além. Você quis ir além, porque você viu a necessidade do seu povo, da sua comunidade. A necessidade, né? A necessidade de você também aproveitar oportunidades, Ana. Eu sou apaixonada pela política do SUS, embora meu trabalho é uma política de gênero, mas eu sou apaixonada pelo SUS, ao qual meu curso é serviço social, então eu sou apaixonada. Mas assim, eu sempre falo, o SUS ele precisa ter uma política pública
de oportunidades. De oportunidades, de você... A gente precisa brigar, né, lá em cima, porque a educação vem 15, a saúde vem 25, a assistência não vem nada. Vem nada. Então a gente também precisa, né? Quando você for brigar lá, você briga também para essa pauta nossa. Pode deixar. Né? Então, assim, eu queria dizer para você, Candara, muito obrigada. Gente, eu vou soltar ela, porque ela também já está embarcando para um outro compromisso, né? Mas dizer para você que foi uma honra te entrevistar, saber um pouquinho mais sobre a sua história. Você já tinha uma fã, né? Eu virei muito mais fã sua pela sensibilidade, em saber que você está ali por todas nós. Eu me sinto parte disso. Sei que você está ali também e você vai trazer algo maravilhoso aí para o seu povo, para nós mulheres. Quando uma mulher está bem, a outra se sente bem também. Eu acho que esse é o seu propósito de vida. Com certeza. Transformação. Transformar vidas, né, Candara? Isso. Eu quero, assim, Ana, deixar assim, saiba que você tem a minha gratidão, meu respeito, meu amor, viu? Porque grata realmente por esse espaço. Eu recuso muitas entrevistas. Acredito, Candara. Eu recuso muito, assim, às vezes a pessoa, você tinha que ir, às vezes eu recuso muito. Mas, assim, tem espaço que você, quando se trata da pessoa, você fala, não, é importante, né? A gente precisa, a pessoa tem a mesma empatia, tem a mesma luta que a gente. Então, assim, eu quero agradecer por esse momento tão especial, falar um pouco da minha trajetória, falar um pouco dos projetos que está vindo por aí, viu? Então, é gratidão a palavra, né? Outro dia eu falei assim, nossa, eu vou falar tanto de gratidão, mas perdeu ou se esqueceu do sentido da palavra gratidão. Então, saiba que você tem a minha gratidão, gratidão da minha equipe, né? Que sempre o pessoal fica muito empolgado, com muita atenção, de estar nesse espaço, né? Me coloca à disposição para outros momentos, um retorno da viagem. Vamos sim, sentar, vamos conversar aqui falando, mas assim, agradecer a todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Eu não sou muito de mídia, às vezes eu tenho meu Instagram lá, mas eu não sou muito de mídia, às vezes outra pessoa que fica mexendo para mim, mas eu não sou muito de mídia, mas eu sei que é necessário também a gente ocupar as mídias, ocupar as redes sociais de forma responsável, né, e de forma positiva. Então, muito obrigado por esse espaço. Eu que super agradeço. Adorei, de verdade mesmo, assim, um papo bem bacana, leve, né, mesmo embora que você fale de coisas pesadas, né, e lembrar, gente, não poderia deixar de encerrar, nós estamos no Agosto Lilás, um mês maravilhoso para você mudar suas ideias, desconstruir. É um mês de enfrentamento à violência contra as mulheres. E a gente precisa falar desse tema. Aí você fala o que é violência doméstica, né? A violência é tudo aquilo que você causa constrangimento a uma mulher pelo fato dela ser mulher, né? Pelo fato dela ser mulher, seja violência psicológica, sexual, moral, patrimonial, a física, então é necessário, e as virtuais também, que não pensem vocês que estão atrás de uma tela de um telefone ou de um computador, que vocês estão impondo, que vocês podem fazer o que quiser, né? Seja de pedofilia, seja de, né, então seja de qualquer outras crimes que a pessoa tem ali a tendência, às vezes fala, eu não toquei na mulher, então eu não abusei, mas você sim induziu, ameaçou, né? Tirou uma foto. Sim. Às vezes um relacionamento que acabou, no casal estava ali com as suas fotos íntimas, acabou. A memória boa, gente, é aquela que fica no coração e na cabeça. De fotografia, pode vir um outro depois me ameaçar, expor essa mulher. Então, é nossa orientação em deixar esse recado que o Agosto Lilás é um mês de conscientização, de desconstrução, de a violência contra as mulheres. Então, aqui um forte abraço. Eu estou aqui à inteira disposição. Ana, amor, muito, muito, muito obrigado. Gente, encerramos aqui essa entrevista linda com essa mulher forte, potente, Candara Pataxó. TV 4, no Quem é Você. Auere.